Sob o sol escaldante de Alabasta, segredos antigos como a lendária arma Pluton começam a vir à tona. Mas enquanto o mundo se preocupa com o poder de destruição, o coração de uma princesa se divide entre o dever com seu reino e o desejo de seguir o homem que mudou seu destino. Leno sabe que a liberdade tem um preço, e no silêncio das dunas, ele busca as respostas que sua tripulação tanto almeja. A hora da partida se aproxima e algumas escolhas não aceitam volta. One Piece, o Deus do Trovão, parte 18, capítulo 206. Robin parou diante da estela de pedra com inscrições antigas nos túmulos reais ocidentais. Após um longo momento desviou o olhar, desapontada. Não era a informação que esperava. Como foi? Gravou o que você estava procurando. Ao vê-la terminar a leitura, Cobra perguntou rapidamente. Embora aquilo não fosse algo destinado a forasteiros, ela era, afinal, uma aventureira. Há mais alguma? Alguma coisa sobre história? Robin não queria desistir. Ela raramente encontrava ponêglifos, mas este registrava algo sobre as armas antigas. Ela queria registros históricos, porque era sempre tão difícil. Se você está interessado em história, há alguns livros na Biblioteca Real. Pode dar uma olhada, se quiser. Cobra percebeu que ela estava insatisfeita, ou simplesmente não encontrou o que precisava. Já que ele havia chegado até ali, ofereceu outra sugestão. Entendo. Então, muito obrigado, Vossa Majestade. Não é nada. Fico feliz se isso te ajudar. Com a tarefa concluída, os três estavam prestes a partir quando Vivi perguntou, curiosa. Posso saber o que estava escrito nele? Robin fez uma pausa, olhou para a Cobra confusa e finalmente respondeu. Registra uma arma antiga chamada Pluton. Arma ancestral. O que é isso? Uma arma lendária com o poder dos deuses, capaz de destruir uma ilha com um único golpe. Robin falava enquanto caminhavam, ainda observando a reação anterior do rei. Ele parecia desconhecer o conteúdo, mas ela não insistiu. Ela já estava ansiosa para visitar a biblioteca. Ao ouvirem falar de uma arma tão terrível criada pelo homem, Vivi e seu pai trocaram um olhar de choque. Ambos rezaram para que tal coisa jamais voltasse a existir no mundo. Se algum ambicioso pusesse as mãos nisso, quem sabe que destruição se seguiria? Esse segredo precisava ser protegido. Mas assim que se sentiram aliviados por o segredo ainda estar a salvo, Robin prosseguiu. Se não me engano, o objetivo do Crocodile provavelmente é encontrar aquela arma. Como ele poderia saber algo tão secreto? O rosto de Cobra empalideceu. Ele mal havia decidido levar o segredo para o túmulo, e agora lhe diziam que outros já o sabiam. Se o Crocodile sabia, isso não significa que qualquer um poderia saber? Será que essa arma terrível realmente veria a luz do dia? O que eles deveriam fazer? Percebendo a mudança em suas expressões, Robin soltou uma risadinha e os tranquilizou. Não precisa se preocupar muito. Segundo o Capitão Leno, eu sou a única pessoa no mundo que consegue ler os ponêglifos. Ah, então estou aliviado. Vivi deu um tapinha aliviada em seu peito, que ainda era pequeno, mas já estava crescendo. Ela havia se preocupado à toa. Se Robin conseguisse decifrá-los e Leno a protegesse, ela estaria segura. A propósito, Vivi, ainda não te perguntei. Você já se decidiu? Você vai embarcar no navio ou não? A julgar pelo que sabia sobre seu homem, Robin tinha certeza de que Leno queria Vivi a bordo. Quanto mais beldades, mais feliz ele ficava. É claro que ela também sabia que dependia da própria Vivi. Leno nunca forçava ninguém, especialmente mulheres. Seria isso, um recrutamento antecipado para uma freira? Robin deu uma risadinha silenciosa. Vivi ficou paralisada com a pergunta repentina, depois olhou nervosamente para o pai antes de gaguejar. Eu ainda não decidi. Ela pensava que seu pai não sabia de suas considerações anteriores, mas Igaron já havia relatado tudo detalhadamente. Robin lançou à princesa um olhar peculiar e em seguida, revelou uma dura verdade. Entendo. Mas tudo aqui já está resolvido. Não demorará muito para partirmos. Tão cedo? A expressão de Vivi mudou instantaneamente. Sua voz se elevou sem que ela percebesse. Com tudo que havia acontecido recentemente, ela quase se esquecera de que Leno e sua equipe acabariam indo embora. Agora que Robin a lembrou, seu coração se apertou como se um pedaço tivesse desaparecido de repente. Até respirar parecia difícil. Ao ver sua filha pálida e atordoada, Cobra suspirou suavemente, colocando uma mão firme em seu ombro. Vivi, faça o que você quiser. Seu pai sempre te apoiará. E daí se havia muitas mulheres? A filha dele gostava dele que assim fosse. Que pena. O rapaz era tão talentoso. Por que tinha que ser tão apegado às mulheres? Será que não conseguia aprender a se comprometer com apenas uma? Para pai, lágrimas escorriam pelo rosto de Vivi. Ela estava presa entre duas escolhas impossíveis. O homem de quem ela gostava e o pai que a criará desde a infância. Ela não suportava a ideia de abandonar nenhum dos dois. Seu coração se contorcia de dor. Entretanto, no quarto de Leno, a tempestade havia passado e a calma retornará. O ar abafado ainda persistia. Exausta e adormecera há muito tempo, seu corpo delicado ocasionalmente se contraindo em espasmos inconscientes. Ao observar sua expressão cansada, Leno sentiu-se insatisfeito, afastando os cabelos de seus lábios e dando-lhe um beijo suave antes de sair silenciosamente do quarto. Ele vagou pelo palácio, percebendo que ninguém havia retornado. Como ainda era cedo, decidiu ir para o deserto em busca de outro Poneglyph. Ele se lembrava vagamente do lugar, uma ruína subterrânea com apenas uma pequena parte exposta. Não seria fácil de encontrar, mas Robin havia sofrido mais do que qualquer outra de suas mulheres. Sempre que se lembrava da infância dela, seu coração se apertava. Ele sempre tentava valorizá-la mais do que a todos os outros. Se ele pudesse ajudá-la, ele o faria. Já que não tinha mais nada para fazer, poderia muito bem procurar ajuda agora. Com o pensamento definido, Leno ativou seu Aqui da observação ao máximo, transformando-se em um relâmpago e varrendo o deserto em busca de... Capítulo 207. Ao cair da noite, Nami e os outros que haviam saído em grupos separados finalmente retornaram ao palácio. Vivi, que já estava esperando há um bom tempo, correu imediatamente até eles, conversando animadamente.
Como foi seu dia? Aconteceu algo interessante? Nós fizemos. Assim que ela terminou de falar, Yamato e Chopper irromperam pela porta, cheios de entusiasmo. Correram até lá e cada um tirou uma maçã dourada de sua bolsa. Olha o que encontramos. Maçãs douradas. E então, ao verem aqueles dois encrenqueiros tão animados, Nami e os outros ficaram um pouco confusos. Eram apenas maçãs pintadas. O que havia para se animar? Chopper olhou em volta misteriosamente, depois inclinou-se para frente como se fosse revelar um grande segredo. Estes são tesouros que encontramos nas ruínas. Comer um deles lhe dará 1000 anos de vida. Eu e o Yamato compramos um monte. O suficiente para compartilhar com todos. Vivi, Nami, todos. O ar ficou em silêncio. Parecia que um corvo sobrevoava o local, rindo deles e dizendo, tolos. Yamato e Chopper, ainda erguendo orgulhosamente suas maçãs, olharam para o grupo completamente confusos. Por que todos estavam em silêncio? Estariam chocados? Deviam estar, não é? Após um longo momento, Nami levou a mão ao rosto, demonstrando profunda resignação. Quanto você pagou por cada um? 1000 belis. Pressentindo que algo estava errado, Chopper respondeu com cautela. Havia algo de errado com as maçãs que ele comprou? Mas o vendedor havia deixado claro que eram verdadeiras, e até o advertiu para não contar a ninguém. Você foi enganado. Essas são apenas maçãs comuns tingidas de dourado. Como você não percebeu isso? Nami arrancou a maçã das mãos de Chopper e a esfregou com força com um pano. Em instantes, uma maçã normal reapareceu. O que? Os olhos de Chopper e Yamato quase saltaram das órbitas com expressões de total descrença. Aquele desgraçado. Ele nos enganou. Vamos voltar para resolver isso. No momento em que perceberam que tinham sido enganados, os dois se descontrolaram imediatamente. Furiosos, gritaram que iriam caçar o golpista. Foi demais, a traição. Eles confiaram nele. E até compraram muita coisa. Esquece. Ele provavelmente já foi embora faz tempo. Considere isso como pagamento de uma lição. Vocês dois precisam ter muito cuidado da próxima vez. Ao ver o quão agitados eles estavam, Nojiko interveio para confortá-los. Esse incidente também deixou algo muito claro. Esses dois não podiam sair sozinhos novamente. Eram fáceis demais de enganar. Mamas, nós gastamos toda a mesada que a Nami nos deu. Os dois estavam à beira das lágrimas. Tinham saído cheios de entusiasmo, prontos para fazer compras à vontade, quando deram de cara com um golpista. E foi isso. Ao pensar em como Nami podia ser mesquinha, a ficha caiu. Amanhã eles ficariam presos observando outras pessoas fazerem compras. Outro silêncio sepulcral tomou conta do grupo. Naquele instante a eletricidade crepitou no ar e Leno surgiu subitamente à vista. No instante em que Chopper o viu, suas lágrimas jorraram ainda mais. Ele correu para frente e se agarrou à perna de Leno, chorando alto. Chopper, o que foi? O quanto ele havia sofrido hoje para chorar assim no momento em que se conheceram? Confuso, Leno olhou para os outros em busca de respostas. Antes que alguém pudesse falar, Yamato saltou sobre ele também com a voz trêmula de mágoa. Leno, fomos enganados. Nossa mesada sumiu. Vivi e Nami lançaram olhares de impotência em sua direção. Leno apenas conseguiu soltar um suspiro silencioso. Isto? Ele pensou que algo sério tivesse acontecido. Eram crianças? É claro que ele não podia dizer nada disso em voz alta. Em vez disso, deu um tapinha reconfortante em Yamato e concordou alegremente em compensar a mesada perdida para ambos. Assim que tiveram o dinheiro em mãos, os dois finalmente se acalmaram, embora continuassem lançando olhares culpados para Nami. Ao ver isso, uma veia saltou na testa de Leno. Então eles não ousaram pedir mais dinheiro para Nami, então vieram explorá-lo? Optando por ignorar os dois patifes, Leno olhou em volta e percebeu que Robin ainda não havia aparecido. Onde está Robin? Ela ainda está na biblioteca lendo. O banquete vai começar em breve, então já mandei alguém ligar para ela. Enquanto Vivi falava, ela conduzia todos em direção ao salão de banquetes. Embora seu coração estivesse em outro lugar, Robin era verdadeiramente obcecada por história. Desde que retornara do cemitério, ela estava imersa em livros. Se ninguém a tirasse de lá à força, provavelmente leria até o fim dos tempos. Então Nami, caminhando ao lado dela, olhou para trás e franziu a testa para Leno. E você, idiota, por que a Ina não está com você? Cough, cough. Ela estava cansada, então está descansando. A pergunta repentina quase matou Leno de susto. Seus olhos percorreram o ambiente enquanto ele dava uma desculpa sem convicção. Em seus pensamentos, porém, ele murmurou. Ela está mesmo cansada. Muito cansada. E provavelmente ficará cansada de novo esta noite. No instante em que Nami viu sua expressão, ela entendeu imediatamente e bufou friamente antes de se afastar dele. Leno. Boa Hancock aproximou-se, com uma voz lamentável e a aparência de quem estava prestes a ser abandonada. Até mesmo Vivi, que ia à frente, lançou um olhar perturbado por cima do ombro antes de se afastar rapidamente. Em meio a essa atmosfera estranha, Leno seguiu o grupo até o salão de banquetes. Felizmente não durou muito, pois Robin logo chegou. Ele caminhou até ela imediatamente, parecendo bastante orgulhoso de si mesmo. Robin, tenho um presente para você. Como você pretende me agradecer? Um presente? Robin olhou para ele com um sorriso divertido. Aquele homenzinho sempre conseguia surpreendê-la. Ela se perguntou o que seria dessa vez. Por que você está sorrindo? Estou lhe dizendo, está importante. Passei a tarde inteira vasculhando o deserto inteiro só para encontrá-lo. Muito bem, então. Se o presente me satisfizer, concederei um pedido seu. Isso serve? Quanto mais sério Leno se mostrava, mais curiosa Robin ficava. O que, afinal, o levava a tanto esforço? Ótimo. Observe com atenção, não pisque. Dito isso, Leno entrou em um espaço aberto e acenou com a mão. Bum! Um enorme cubo de pedra caiu do nada, atingindo o chão com tanta força que fez o salão inteiro tremer. Um ponegrifonegriponeg, a voz de Robin tremia de emoção e alegria. Ela olhou para Leno incrédula, sem conseguir imaginar onde ele havia encontrado tal coisa. E então, satisfeita? Muito satisfeita. Antes que ele pudesse reagir, ela ficou na ponta dos pés, passou os braços em volta do pescoço dele e o beijou profundamente. Leno, hein?
Capítulo 208. Lord Leno. Onde encontrou este Poneglyphoneglyphoneg? Atraído pelo enorme barulho de antes, Cobra entrou apressadamente, apenas para encontrar uma nova lápide de pedra no grande salão. Embora o desenho fosse idêntico, ele tinha certeza de que não era o mesmo do túmulo real. Este parecia muito mais antigo, desgastado a um ponto que o surpreendeu. A descoberta quase o matou de susto. Desde quando essas coisas eram tão fáceis de encontrar? Será que agora crescem em árvores? Que sentido significavam séculos de tutela real se eles podiam ser capturados tão facilmente? Sua expressão tornou-se tensa enquanto olhava para Leno, esperando uma explicação. Leno não fazia ideia do que se passava em sua cabeça. Ele simplesmente sorriu. Encontrei no deserto. Cobra ficou sem palavras. Só isso? Ao ver sua expressão preocupada, Leno finalmente entendeu e disparou, irritado. Ei, não me diga que você acha que essas coisas são comuns. Só existem 30 delas no mundo todo. Você acha que são repolhos? Essa frase fez Cobra congelar de vergonha, porque sim, era exatamente isso que ele estava pensando. Assim que ele tentou mudar de assunto, uma voz feminina hesitante veio de fora da porta. Que coisa, apenas 30 no mundo inteiro. Ina entrou com uma expressão cansada no rosto. Ao ver a enorme lápide de pedra, ela paralisou de surpresa. Se ela se lembrava bem, esse tablet não estava ali antes. E como é que algo tão grande foi parar lá dentro? Ei, por que você está acordado? Eu estava prestes a levar comida para o seu quarto. No instante em que Leno a viu, correu até ela, passou um braço em volta de sua cintura e a ajudou a sentar-se à mesa. Como está seu corpo? Está se sentindo melhor? A culpa é toda sua. Você é como um touro. Sentindo os olhares ao redor, Ina o encarou timidamente. Suas bochechas coraram enquanto ela murmurava algo inaudível. Seu corpo inteiro ainda doía e estava fraco, suas pernas tremiam. Tudo por culpa desse desgraçado. Ele não teve a menor consideração, mesmo sendo a primeira vez dela. Ela controlou suas emoções e então perguntou. Sobre o que vocês estavam falando antes. Parecia algo sério. Poneglyphos, essas pedras gigantes que registram a história. Após a breve explicação de Leno, Ina finalmente compreendeu o valor deles. Seu olhar se voltou para a mulher que estudava o tablet. Nico Robin. Ina não sabia muito sobre ela, apenas que era órfã de Shara e procurada desde a infância. Ela não esperava que essa mulher fosse capaz de ler textos antigos, muito menos estudá-los com tanta profundidade. Nesse instante, Robin terminou de decifrar as inscrições. Ela ficou parada em silêncio por um momento antes de retornar à mesa. Rei Cobra, você sabe qual é a origem do governo mundial? Assim que se sentou, ela fixou o olhar no rei de Alabasta. Seus olhos cheios de curiosidade, confusão e, acima de tudo, choque. O governo mundial? Li alguns registros. Cobra parou, sem entender por que ela perguntou aquilo de repente. Será que havia algo chocante escrito naquela tábua? Pensando na história, ele suspirou e falou devagar. Para falar sobre o governo mundial, precisamos voltar 800 anos. Ele foi originalmente fundado por 20 reis. Como fundadores da nova era, eles mudarão-se com suas famílias inteiras para a Terra Santa Mary Geoise. Seus descendentes se tornaram o que hoje chamamos de dragões celestiais. Suas palavras provocaram expressões de espanto em todos ao redor da mesa, até mesmo em Vivi. Nos anos que se seguiram, eles governaram o mundo como seus líderes. Dentro do conselho, os 20 reis tinham o mesmo status. Para impedir que qualquer rei se tornasse um ditador, eles criaram o trono vazio. Eles juraram que ninguém jamais se sentaria naquele trono, e colocaram as armas dos 20 reis ao redor dele, simbolizando que todos deveriam se curvar diante do trono. Entretanto, as 20 nações restantes escolheram novos reis. Suas linhagens continuaram até os dias de hoje, formando assim as famílias reais conhecidas como as 20 primeiras linhagens. Todos à mesa olharam para a Cobra com os olhos arregalados. Parecia que tinham acabado de ouvir algo que abalaria o mundo. Antes que alguém pudesse falar, Robin quebrou o silêncio. O rei de Alabasta daquela época era um dos 20, não era? Então por que sua família não foi para a Terra Santa? Aconteceu alguma coisa. Cobra olhou para Robin, depois para o Poneglyphoneglyphoneg atrás dela, e finalmente entendeu. Correto. A rainha Lili de Alabasta era uma das 20. Mas ela escolheu não se tornar uma dragão celestial e retornou a Alabasta. O nome Nefertari tem sido transmitido desde então. Portanto, falando estritamente, existem apenas 19 armas ao redor do trono vazio. Espere. Nami levantou-se de um salto, com os olhos alternando entre Cobra e Vivi. Então, se tudo corresse normalmente, vocês dois não seriam dragões celestiais? O quê? Dragões celestiais? Chopper quase caiu da cadeira. Ele estava comendo com dragões celestiais? No instante em que o nome foi mencionado, os olhos de Hancock perderam o brilho, as lembranças dolorosas invadiram sua mente incontrolavelmente. Até Ina parecia confusa. Como fuzileira naval, ela sabia exatamente o que aquele nome significava. Pensar que o rei anterior a ela possuía uma linhagem tão nobre, os descendentes diretos dos 20 reis originais. Mas então por que eles haviam caído tão baixo a ponto de até mesmo um pirata quase destruir seu reino? Ao ver o caos se instaurar, Nojiko suspirou impotente olhando para a irmã. Calha a boca, Nami. Deixe o rei Cobra terminar. Cobra compreendeu o choque deles, qualquer um ficaria atônito ao ouvir isso. Mas o que o intrigava era que Leno, o mais jovem presente, permanecia completamente calmo, como se já soubesse de tudo aquilo. Sob os olhares expectantes de todos, Cobra revelou uma verdade surpreendente. Na verdade, a rainha Lili nunca retornou a Alabasta. Seu irmão mais novo assumiu o trono e continuou governando. Ela própria desapareceu sem deixar rasto. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Robin ficou atonita. Assim que resolvia um mistério, outro, ainda mais complexo, surgia. No próximo Conselho Mundial, pretendo perguntar aos 5 anciãos se eles têm alguma informação sobre a rainha Lili. Cobra nunca parou de procurar o rastro de seus ancestrais, mas todos os registros anteriores ao século em branco foram apagados, destruídos deliberadamente. Todos os documentos só começam depois do século perdido. Tudo que veio antes parece ter sido apagado. Sugiro que você abandone esse plano imediatamente. Capítulo 209. Leno, que estava muito quieto, de repente se pronunciou, deixando todos surpresos e curiosos.
Era apenas uma pergunta simples. Por que uma reação tão forte? Ao ver as expressões confusas de todos, Leno só conseguiu esboçar um sorriso amargo. Ele não podia simplesmente dizer a eles que a pergunta de Cobra quase lhe custará a vida. Ele se virou para Cobra, que também parecia confuso, e disse com certeza: o que você quer perguntar não é apenas sobre o paradeiro da Rainha Lily. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Cobra mudou drasticamente. Ele parecia prestes a falar, mas Leno o interrompeu. Você já parou para pensar que a pergunta que está fazendo pode te matar? Talvez você já tenha aceitado a ideia da morte. Mas e o seu país? E a Vivi? Quanto mais Leno falava, mais sério ficava. Finalmente voltou seu olhar para Vivi, que já estava paralisada. Acolher uma princesa com a linhagem de um dos 20 reis, os dragões celestiais em Mary Geoise ficariam muito interessados. Você sabe como eles são. Não há nada que eles não fariam. O silêncio se instalou instantaneamente. Os olhos de Cobra tremeram violentamente, e seu corpo estremeceu com o medo que lentamente o dominava. Ele não tinha pensado tão longe. Ele só queria a verdade. Como é que de repente tudo isso passou a ser sobre a vida de Vivi? Após um longo e sufocante momento, Cobra finalmente recuperou a voz, embora ela tenha saído trêmula. Leleno, talvez as coisas não sejam tão sérias quanto você pensa. Além disso, durante o Conselho Mundial, com tantas nações reunidas, eles não podem simplesmente me matar abertamente, podem? Há quanto tempo você não lida com o governo mundial? Leno olhou para o rei como se ele fosse um idiota, sem conseguir acreditar que aquele homem tivesse se mantido no trono por tanto tempo. Naquele momento, ele realmente queria rachar o crânio de Cobra só para ver o que havia lá dentro. Ele achava que todo mundo se sentava e resolvia as coisas educadamente como ele? Por favor, esta era Mary Geoise, o ninho dos dragões celestiais. Mesmo que o matassem na frente de todos, quem ousaria se manifestar? Ao ver a confusão de Cobra, Leno só pôde suspirar em sinal de derrota. Vamos supor algo por um momento. Apenas supor. Imagine que você é morto pelos 5 anciãos e alguém testemunha o ocorrido. O que você acha que essa pessoa fará? Ele olhou ao redor da sala, observando a reação de todos. Corra, obviamente. O mais longe possível. E nunca conte a ninguém o que viram. Nami e Chopper entraram na conversa sem hesitar. Se alguém fraco descobrisse um segredo capaz de abalar o mundo, é claro que teria medo de ser silenciado. Leno abriu os braços com uma expressão do tipo, viu? É exatamente isso. Mas ele é um rei. Se ele morrer misteriosamente em Mary Geoise, como o governo mundial explicaria isso às outras nações? Vivi ainda parecia cética. Era o governo mundial. Como eles poderiam fazer algo tão monstruoso? Para a garota ingênua que nunca havia testemunhado a escuridão deles, Leno dirigiu a pergunta a Robin. Robin, conte a ela o que acontece a seguir. Em seguida, o governo mundial atribuirá o crime a algum criminoso procurado com identidade conhecida e então, aumentará a recompensa. Robin nem precisou pensar 2 vezes. Ela conhecia os métodos deles muito bem. Sem chance. A visão de mundo da princesa estava se despedaçando. Ela murmurou algo sem expressão, incapaz de assimilar o que havia acontecido. Percebendo que seu ponto havia sido compreendido, Leno pigarreou e continuou. E aqui vem a parte principal. Já que o rei já estaria morto, e para evitar qualquer vazamento de informações, você acha que eles poupariam seus parentes próximos? Adivinhem todos, que tipo de destino aguarda uma princesa de sangue nobre que caiu em desgraça? Um escravo. Hancock respondeu antes de qualquer outra pessoa, com o rosto pálido e a voz trêmula de raiva e medo. Leno imediatamente a puxou para seus braços para acalmá-la, sabendo que o trauma de sua infância havia ressurgido. Por outro lado, as pernas de Vivi estavam fracas. Seu rosto estava completamente pálido. Tudo o que as pessoas diziam mudava completamente a sua compreensão do mundo. Ela jamais imaginara que a vida e a morte de um rei pudessem ser tratadas com tanta negligência. Mesmo que fosse apenas uma hipótese, algo em seu coração lhe dizia que era exatamente isso que aconteceria. Ao ver o pai e a filha se desfazerem em silêncio, Leno suspirou por dentro. Coitada da família. Mas talvez, também sortuda. Sortuda por nunca terem sido tocados pela verdadeira escuridão do mundo. King Cobra. Escute-me, pare de perseguir o nome da Rainha Lily ou o significado do D. As consequências são insuportáveis. Você. Antes que Leno pudesse terminar, Cobra saltou da cadeira como um raio. Apontou para Leno com a mão trêmula, completamente sem palavras. Quem era esse homem? Como ele sabia exatamente o que Cobra estava pensando? Como se ele soubesse de tudo. Seria isso, o poder de prever o futuro? Uma Akuma no Mi? O pensamento o atingiu como um raio. Ele olhou para Leno horrorizado e gaguejou. Então tudo que você acabou de dizer não era uma hipótese, mas sim o destino que aguarda Vivi e eu no futuro? O quê? Todos se levantaram de um salto em choque, e os pratos caíram no chão sem que ninguém percebesse. Todos os olhares se voltaram para Leno. Até mesmo Nami e Nojiko o encararam intensamente, tentando enxergar algo, qualquer coisa nele. Relembrando tudo o que aconteceu antes. Lugares que ele nunca tinha visitado, mas com os quais demonstrava familiaridade. Pessoas que ele nunca tinha visto, mas que reconheceu instantaneamente. Segredos que ninguém deveria saber, e ainda assim ele falava como se estivesse lendo um roteiro. Eles sempre souberam que Leno tinha segredos, mas não se importavam. Todo mundo tinha segredos. Mas depois das palavras de Cobra, tudo fez sentido. Se Leno pudesse prever o futuro, então tudo se encaixaria perfeitamente. As expressões de todos mudaram ao se lembrarem do primeiro encontro com Leno, a estranha confiança, a proximidade instintiva, aquela inexplicável sensação de tristeza. Sem perceber, alguns começaram a sentir lágrimas nos olhos. Alguns tremiam de emoção. Alguns permaneceram em silêncio. Finalmente Robin falou. Seus olhos brilhavam com lágrimas, repletos de emoções que ela não conseguia descrever. Sua voz embargou quando ela perguntou suavemente. Então, sem a sua presença, nossos destinos teriam sido todos trágicos?
Capítulo 210. Leno olhou em volta para a multidão, todos o encarando com expressões complexas. Ele só conseguiu esboçar um sorriso irônico e balançar a cabeça. Por dentro, ele praguejava. Droga, deixei escapar. Cobra não conseguia entender as coisas importantes, mas o cérebro do velho girava muito rápido, só que completamente na direção errada. As pessoas que o cercavam viram sua reação e presumiram que ele a estava confirmando tacitamente, e suas emoções só aumentaram. Nami e Nojiko estavam relembrando o passado. O que teria acontecido com a Vila Kokoyazi se Leno não estivesse lá quando os piratas do Arlon invadiram? Kuina também estava perdida em pensamentos. Se Leno não a tivesse apanhado naquela noite. As lágrimas de Robin já corriam pelo seu rosto. Ela era alguém sem futuro. Certa vez se perguntou se morreria durante outra fuga, desmaiando em algum canto esquecido do mundo, ou se acabaria trancada em Impel Down, vivendo o resto de seus dias em desespero. Tudo mudou quando ela conheceu Leno. Hancock desmoronou completamente. Ela se jogou nos braços de Leno e soluçou incontrolavelmente. Ela nunca mais queria voltar para aquele inferno. Yamato, Uta e os outros estavam relembrando suas vidas antes de conhecerem Leno, e um a um seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ficavam em silêncio. Uau! Capitão Leno, você foi enviado do céu só para nos salvar? De alguma forma, Chopper acabou agarrado à perna de Leno, chorando alto, com lágrimas e ranho escorrendo por todo o corpo. Leno quase o expulsou com um chute, tomado pelo desgosto, mas ao ver o quanto ele estava genuinamente comovido, conteve-se. Ele jamais imaginou que uma única frase de Cobra seria tão devastadora, fez com que todo o grupo mergulhasse em uma tristeza profunda instantaneamente. O que você está pensando? Que fui enviado dos céus? Por que você simplesmente não diz que eu literalmente vim do céu? Leno deu um tapinha nas costas de Hancock e depois olhou, impotente, para os outros. Conhecer todos vocês, isso é apenas obra do destino. Não tem nada de místico nisso. Com a forma como vocês estão agindo, parece que eu tinha mais intenções em relação a vocês desde o início. Nami não conseguiu conter o riso em meio às lágrimas, lançando-lhe um olhar irritado. Que jeito de estragar o clima. Quem sabe? Com quão pervertido você é, talvez já estivesse de olho em nós desde o começo. As garotas trocaram olhares, e honestamente parecia plausível. Sua reputação de lascivo já estava profundamente enraizada. Quanto à negação de Leno sobre quaisquer habilidades precognitivas, ninguém levou isso a sério mesmo. Quanto menos pessoas soubessem de algo tão absurdo, melhor. Leno olhou para a Cobra, que ainda estava perdida em sua própria angústia dramática. Sério, as coisas nem tinham acontecido ainda. Que expressão era aquela? Parecia que ele tinha envelhecido 10 anos num instante. Majestade, do que o senhor está se culpando? Nada aconteceu ainda. Além disso, eu só disse-se. Tudo o que você precisa fazer é abandonar essa ideia. As palavras de Leno finalmente fizeram Cobra voltar a si. O rei piscou confuso e então, de repente, falou. Lord Leno, por favor, leve Vivi com você. Que tipo de mudança de assunto foi essa? Será que o choque fez alguma coisa se soltar na cabeça dele? Para a pai? Vivi ainda estava assimilando seu suposto destino trágico, e agora seu pai queria mandá-la embora? Ela não conseguia aceitar. Como ela pôde abandonar o pai numa hora dessas? Eles deveriam enfrentar o perigo juntos. Vivi, escuta. Se existe alguém neste mundo capaz de te proteger completamente, esse alguém é Lord Leno. Cobra se levantou e enxugou delicadamente as lágrimas dos olhos dela, observando seu belo rosto com um sorriso terno. Com ele ao seu lado, finalmente posso ficar em paz. Ele queria manter a filha por perto. Mas a conversa que tiveram agora o fez perceber que Vivi estava mais segura ao lado de Leno. Mas Leno falou novamente, e havia até um toque de provocação em seu tom de voz. Ficar tranquilo? O que mais você pretende fazer? Abandonar seu país agora? Deixe-me lembrá-lo, esses dragões celestiais já destruíram ilhas e aniquilaram reinos inúmeras vezes. Isso acontece a cada 3 anos, mais ou menos. O rosto de Cobra empalideceu instantaneamente. Leno sentiu-se um pouco mal, mas endureceu o coração. Um homem como Cobra não tinha medo da morte. Somente ameaças àquilo que ele valorizava poderiam detê-lo. Se Leno não estivesse preocupado que Vivi se arrependesse disso algum dia, ele não se incomodaria tanto. Você realmente não precisa entrar em pânico. A verdade que você está buscando, o significado por trás dela, se revelará nesta era. Contanto que você esteja vivo para ver isso. Lord Leno, o que o D realmente representa? Leno sentiu uma dor de cabeça. Esse homem realmente não sabia a hora de parar. Você está me perguntando? Eu também gostaria de saber. Mas os olhos de Robin brilharam instantaneamente. Ela se virou para Leno, encarando-o intensamente, convencida de que ele sabia de algo. Ele revirou os olhos. Será que eles pensavam que ele sabia de tudo? Você mesmo é do clã D. Por que está me perguntando isso? O quê? Robin olhou para a Cobra incrédula. A resposta que ela procurara por toda a vida estava bem ali? Se Cobra era mesmo um babaca, porque ele parecia completamente alheio à situação. O próprio Cobra ficou atônito. Ele conhecia sua linhagem, mas não sabia o que o D representava. Seu significado, propósito, vontade, nada. Ao ver sua expressão perplexa, Leno só pôde suspirar. Ele não podia começar a inventar coisas. Tudo o que sei é que os dragões celestiais sempre consideraram o clã de seus inimigos mortais. Quando encontrarem um, serão mortos. Portanto, jamais revele sua linhagem diante de um dragão celestial. E também não mencione a Rainha Lily. Após advertir solenemente Cobra, os olhos de Leno se estreitaram ao se lembrar de outra coisa. Ah, certo. Alguém portando a vontade do clã D já apareceu nesta era. Embora, bem, ele provavelmente também não saiba qual é a sua missão. Leno, o que você quer dizer com isso? Robin agarrou o braço de Leno com uma força surpreendente, suas emoções à beira do colapso após uma revelação bombástica atrás da outra. Significa exatamente o que eu disse. Eu já não te disse? É aquele de quem a pequena Bonnie falava, o Deus Sol. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 211. Ao ver a postura de Robin, Leno percebeu que não teria paz naquela noite a menos que explicasse tudo claramente. Já que as coisas tinham chegado a esse ponto, não havia motivo para esconder nada. Ele simplesmente contou a verdade sobre Monk D. Luffy. O quê? Aquele falastrão que fica gritando que vai virar rei dos piratas? Ele, o Deus Sol? Nami, Kuina e os outros já tinham conhecido Luffy antes. Eles ainda se lembravam de Leno lutando contra o avô de Luffy naquela época. E foi precisamente por isso que reagiram de forma tão veemente, alguns até parecendo completamente perplexos. Principalmente porque associaram uma imagem radiante e divina àquela pirralha parecia, errado em todos os sentidos. Vocês todos o conheceram? Então, que tipo de pessoa ele é? As reações deles despertaram a curiosidade de Robin. O que teria feito esse escolhido para merecer tais expressões? E até mesmo um toque de desprezo. Nami curvou os lábios, resistindo à vontade de revirar os olhos enquanto soltava um suspiro. Um idiota pura e simplesmente. Se ele for o Deus Sol, então o destino do clã D está em sérios apuros. Seu tom era de puro desespero. Com um herói da marinha como avô, Luffy poderia ter trilhado um caminho brilhante como fuzileiro naval, um caminho tão tranquilo que seria praticamente pavimentado em ouro. E no entanto, ele recusou tudo isso, insistindo em se tornar o rei dos piratas. Se isso não foi idiotice, o que seria? Após humilhar Luffy impiedosamente, Nami avistou uma certa e bela mulher da marinha. Seus olhos brilharam maliciosamente enquanto ela se inclinava com um sorriso travesso. Ei, Ina, seu vice-almirante da marinha, Garp, é bem famoso, né? Ao sentir a garota cutucando-a repetidamente com o cotovelo, Ina repentinamente sentiu um mal-estar por razões que não conseguia explicar. Ainda assim, ela decidiu responder seriamente. O vice-almirante Garp é um dos nossos veteranos da marinha. Ele não é apenas poderoso, como também é um herói dos fuzileiros navais. Entendo. Bem, isso complica as coisas, não é? Nami soltou um suspiro exagerado, embora o sorriso que se formava em seus lábios deixasse claro que ela estava gostando demais daquilo. Aqueles que a conheciam, Nojiko e os outros, trocaram olhares estranhos. Sabiam que ela estava aprontando alguma coisa de novo. Mas eles também sabiam que ela não era maliciosa, então simplesmente a deixaram continuar. Ina, sem saber que estava sendo levada para uma armadilha, seguiu em frente confusa. Há algum problema? Ina está curiosa. É que, o Deus Sol que eu mencionei, ele é, na verdade, neto biológico do vice-almirante Garp. E aquele idiota disse que logo vai para o mar como pirata. Então me diga, o que um avô fuzileiro naval deve fazer quando seu neto se torna um pirata? Nami olhou fixamente para Ina, com os olhos arregalados, aguardando ansiosamente por sua expressão de choque. E ela conseguiu exatamente o que queria. O corpo de Ina tremeu enquanto ela dava um passo para trás, com os olhos cheios de incredulidade. De jeito nenhum, tudo o que você disse é verdade? Ela se virou para Leno, com os lábios trêmulos claramente buscando confirmação. O vice-almirante Garp era praticamente o último símbolo brilhante dos fuzileiros navais. Sua reputação já estava em frangalhos. Se esse símbolo fosse manchado, e o responsável estava sentado bem na frente dela, e por acaso era o namorado dela. Mas isso não impediu que o choque a atingisse em cheio. A situação dos fuzileiros navais no mar já era desesperadora. Ao encontrar o olhar dela, Leno a sentiu impotente, confirmando as palavras de Nami. A última esperança de Ina se desfez. Ela fechou os olhos, tentando acalmar suas emoções turbulentas. Bem, não se preocupe muito. Os altos escalões da marinha vão cuidar disso. Para eles, não é um grande problema. Qual o problema? Os almirantes, o almirante da frota e todo o alto comando já sabiam a identidade de Luffy. Isso não os impediu de relaxar ou fingir que não viam nada quando necessário. Mas Leno não disse isso. Ele respeitava a crença de Ina em seu próprio senso de justiça. Ele simplesmente a puxou para seus braços e a confortou com ternura. Ina o atingiu algumas vezes em um gesto de frustração, olhando para cima com os olhos marejados e cheios de culpa. A culpa foi dele, o moral dos fuzileiros navais tinha acabado de levar um golpe duro. Mas ela também não podia culpá-lo de verdade. Afinal, foram os fuzileiros navais que fizeram sua família de refém primeiro. Eles não estavam exatamente certos. Mesmo assim, não satisfeita, ela o mordeu, com força. Ah, você é um cachorro? Por que está me mordendo? O calor suave em seus braços o havia distraído, mas a dor repentina o trouxe de volta à realidade. Ela realmente havia se entregado por completo. Nami, que estava rindo baixinho momentos antes, parou imediatamente. Sua intenção era provocar Ina, não ser obrigada a engolir uma dose de afeto entre casais. Ao ver a figura voluptuosa de Ina pressionada contra Leno, e compará-la com suas próprias curvas ainda em desenvolvimento, Nami sentiu-se sufocada. Sério? Então ela está mais desenvolvida. E daí? E o Leno, aquele idiota? Qual é a obsessão dele com os grandes? Os pequenos também podem ser fofos. Emburrada, ela voltou para a mesa e começou a enfiar comida na boca. De vez em quando, sussurrava algumas coisas para Carmen com um lampejo de dúvida nos olhos. Ela vinha seguindo religiosamente aquela dieta para aumentar os seios, porque ainda não havia nenhum efeito. GRU. O estômago de alguém roncou. Isso finalmente lembrou a todos. Eles não tinham comido nada a noite toda. Mas não era culpa deles. Cada revelação desta noite tinha sido mais chocante que a anterior. Suas mentes estavam tão exaustas que não conseguiam pensar em comida. Assim que as coisas se acalmaram, a fome finalmente bateu. Ina se afastou de Leno, com as bochechas ardendo enquanto se sentava, sem ousar levantar a cabeça. Sentir os olhares de todos, curiosos ou divertidos, só fazia suas mãos tremerem enquanto segurava os talheres. Por fim, o jantar terminou. Quando Ina pensou que finalmente poderia respirar aliviada, Leno abriu a boca. Ina vai embora amanhã. Quem sabe quando nos encontraremos novamente? Vou ficar com ela esta noite. É espera não. Ao pensar na resistência de Leno, a expressão de Ina se desfez. Ela se apressou em recusar. Mas antes que ela pudesse terminar, Leno já a havia pegado no colo. Ele acenou com a cabeça para os outros e depois desapareceu com ela na noite. Que pervertido sem vergonha. Canalha. A bordo do galé no segundo andar. Talvez devêssemos parar. Ina ainda está dolorida. Seja bonzinho. Apenas ajoelhe-se assim.
Capítulo 212. Na manhã seguinte, Leno abriu os olhos sonolentos e esticou os braços ligeiramente dormentes. Ina, encolhida em seus braços, soltou um murmúrio de desagrado. Não se mexa, você está puxando meu cabelo. Sua voz baixa e sonolenta tinha uma rouquidão preguiçosa, menos imponente do que o habitual, mas de alguma forma ainda mais sedutora. Ao ver seu rostinho adoravelmente emburrado enquanto dormia, Leno deu uma risadinha suave e afastou algumas mechas de cabelo dela antes de sussurrar em seu ouvido. O sol já nasceu. Hora de levantar da cama. O que? Os olhos de Ina se arregalaram. Instintivamente, ela tentou se sentar, mas no instante em que se moveu, suas sobrancelhas se franziram e ela soltou um pequeno suspiro. Ela lançou um olhar envergonhado e furioso para o homem ao seu lado. Ela nunca deveria ter concordado ontem à noite, imaginando que aquela seria a última chance de se encontrarem por um tempo, e depois de sua insistência interminável, ela amoleceu o coração e concordou em tentar uma nova posição, só para esse desgraçado desencadear imediatamente uma série de golpes que quase a mandaram direto para o além. Respirando fundo, Ina virou o rosto, determinada a ignorá-lo. Ela nunca mais acreditaria em uma palavra sequer dita por ele, principalmente na cama. Então, gorgolejo. O som fez com que ela virasse a cabeça bruscamente para trás. Seus movimentos foram muito bruscos. O fino cobertor escorregou, deixando duas extensões de neve completamente expostas. E Leno, aquele desgraçado, encarava o peito dela que subia e descia rapidamente, engolindo em seco como um animal faminto. Ina corou de raiva e vergonha. Esse homem nunca se contentava com pouco, não é? Eles se esgotaram durante metade da noite, não faz muito tempo, e agora os olhos dele estavam vermelhos de novo. Que animal! Ela puxou o cobertor às pressas, mas Leno apenas suspirou de decepção. Mas pouco depois, uma mão grande surgiu novamente, acompanhada de um tom que se esforçava demais para soar sincero. Ina, por que você não vai embora amanhã? Não, de jeito nenhum, não posso adiar mais. Ela estava genuinamente com medo. Se ficasse mais um dia, talvez nem conseguisse ficar de pé. Só de pensar em todas as posições humilhantes da noite passada, ela já se sentia excitada de novo. Ela devia estar louca para cooperar com ele. Se alguém descobrisse, ela, uma contra-almirante da marinha, a deusa fria e intocável dos fuzileiros navais, agindo assim na cama, ela não teria mais dignidade para viver. Ela sabia exatamente o que aquele canalha estava pensando. Ela não ia cair nessa de novo. Além disso, ela precisava se apresentar em breve ao quartel-general dos fuzileiros navais. Não havia motivo para ficar mais tempo. Ao ver a firme recusa dela, as esperanças de Leno foram frustradas. Ele saiu da cama contra gosto, embora isso não o tenha impedido de dar mais algumas apalpadas enquanto ainda podia. Ao entrarem no refeitório, inúmeros olhares se voltaram para eles. Leno, sempre indiferente, não se importou. O rosto de Ina, no entanto, ficou vermelho na hora. Ela queria se esconder debaixo da mesa. Felizmente, Nojiko aproximou-se com um sorriso gentil e a conduziu até um assento, poupando-a de mais constrangimento. Assim que todos se reuniram, Leno bateu palmas. Bom dia a todos. Então, algum plano para hoje? Quero realizar um concerto aqui. Tudo bem? Para surpresa de Leno, Uta foi a primeira a responder. Ela queria compartilhar suas canções com as pessoas que tinham acabado de sobreviver à guerra, na esperança de que sua voz pudesse trazer alegria a elas e reacender seu amor pela vida. Claro, está tudo resolvido agora. Temos bastante tempo, faça o que quiser. Ah, claro, peça ajuda a Vivi para organizar tudo. O status de princesa dela faz maravilhas. Vou procurá-la. Uta irradiava alegria. Compartilhar sua música com o mundo e levar alegria aos outros sempre fora seu sonho. Embora normalmente transmitisse suas músicas através do Dendemushi, ela nunca havia se apresentado pessoalmente antes. Graças aos avisos de Leno e ao apoio de seus amigos, esta versão de Uta nunca sucumbiu às emoções negativas do Dendemushi. E depois de testemunhar aquela luta épica entre Leno e Shanks, ela agora entendia claramente seu papel. Ela era uma musicista, não uma salvadora do mundo. Cantar bem e trazer alegria, isso bastava. Robin queria visitar a biblioteca do palácio, mas disse que ainda assim iria ao concerto. Entretanto, após o fiasco da última vez, Chopper e Yamato foram unanimemente proibidos de ir às compras sozinhos. Os dois se sentiram injustiçados, mas não discutiram. A culpa era exclusivamente deles. Logo todos definiram seus planos. Alguns iriam passear, outros ajudariam Uta a se preparar. Após o café da manhã, Leno se agarrou a Ina por mais um tempo antes de relutantemente mandá-la embora. Antes de ela sair, ele a advertiu seriamente para não investigar nem revelar as informações que ouvirá na noite anterior, apenas para se concentrar em suas obrigações. Ele tinha seus motivos. Ele não estaria ao lado dela, e se ela se metesse em apuros, ele não poderia socorrê-la imediatamente. Em outro local, Marineford, quartel-general dos fuzileiros navais. A sala de reuniões estava carregada de um clima pesado. Um olhar mais atento revelava que todos os oficiais de alta patente tinham expressões sombrias, com raiva fervilhando em seus olhos. Bang! A mesa tremeu violentamente quando Akainu bateu com a palma da mão nela. Seu rosto se contorceu de raiva enquanto ele olhava ao redor da sala, finalmente fixando o olhar no almirante da frota Sengoku. Piratas são piratas. Legais ou não, que diferença faz? Proponho abolir todo o sistema dos 7 Shichibukais e colocá-los de volta na lista de procurados. Calma, Sakazuki. Sengoku lançou um olhar furioso ao almirante. Se você tem coragem, vá gritar com os dragões celestiais em vez de latir para mim. Ele desconhecia os riscos do sistema de Shichibukai? Se dependesse dele, já o teria descartado há muito tempo. Não precisava que Akainu lembrasse disso. Seu olhar percorreu os 3 almirantes antes de se fixar nos oficiais da marinha reunidos. Este incidente, em que um Shichibukai tomou controle de um país, causou uma enorme comoção. Convoquei esta reunião para ouvir suas opiniões. Concordo. Abolir os Shichibukais. Se existe um, haverá outro. Duvido que isso seja uma coincidência. A declaração repentina e enérgica de Aokiji atraiu todos os olhares na sala. Ninguém esperava que o homem que sempre entrava em conflito com Akainu ficasse do lado dele desta vez. Ao relembrarem as ações recentes de Aokiji, muitos perceberam que não se tratava, de forma alguma, de seu habitual justiça preguiçosa em ação. Capítulo 213.
Quahaha. Muito bem, Aokiji, você está com muita garra agora. Garp caiu na gargalhada de seu assento ao lado de Sengoku, genuinamente satisfeito com a recente atuação de Kuzan. O garoto finalmente não parecia mais estar à beira da morte. Ele enfiou casualmente um punhado de biscoitos de arroz na boca, mastigando-os como se ninguém mais existisse. No momento em que Sengoku arregalou os olhos, pronto para repreendê-lo, Garp repentinamente continuou falando. Os Shichibukais. Eu me opus a esse absurdo desde o início. Eu realmente não sei o que aqueles 5 fósseis antigos estavam pensando. Já chega, Garp. Pare de falar bobagens. Vendo-o ficar cada vez mais animado, a vice-almirante Tsuru o interrompeu bruscamente. Ela não se importava se ele reclamasse em particular, mas nesse tipo de reunião, de jeito nenhum. Se essas palavras caíssem em ouvidos errados, as pessoas começariam a suspeitar que os fuzileiros navais tinham opiniões sobre o governo mundial. Após lançar-lhe um olhar fulminante, Tsuru folheou os relatórios que tinha em mãos e ergueu a cabeça. A causa desse incidente foi a tentativa de Crocodile de capturar a aventureira Nico Robin e seu ataque repentino. Foi isso que motivou a intervenção de Leno. O que não esperávamos era que a ambição de Crocodile chegasse ao ponto de planejar a derrubada de um reino, e ele vinha planejando isso há quase 2 anos. Se o aventureiro Leno não tivesse intervido, acho que todos aqui podem imaginar o destino que aguardava o reino de Alabasta. Assim que ela terminou de resumir a situação, uma voz preguiçosa, porém afetada, elevou-se lentamente. Claro, era o ator Kizaru. Ele largou o cortador de unhas, fez um biquinho e falou num tom entre surpresa e tédio. Nossa, mataram Shichibukai assim, que ousadia. E eu ouvi dizer que o Deus do Trovão fez algum tipo de acordo com o governo mundial não faz muito tempo. Então, será que eles vão se importar com isso ou não? Difícil adivinhar. Ao ouvir aquele tom irritante, a boca de Sengoku se contraiu. Porque aquele desgraçado sempre falava de um jeito que dava vontade de socá-lo. Mas as palavras dele fizeram Sengoku se lembrar de algo. Ele ainda não sabia como lidar com a questão de Leno. O relacionamento do homem com o governo mundial era, no mínimo, ambíguo. Ele teria que abordar o assunto durante a visita à Terra Santa. Observar a reação deles, então decidir. Criminosos são criminosos. Eles devem ser eliminados completamente. Os olhos de Akainu brilharam com intenção assassina. Ele jamais esquecera como o incidente de Marineford pregou os fuzileiros navais no pilar da vergonha. Se ele tivesse a chance, arrastaria aquele desgraçado para o inferno pessoalmente. Sem dúvida. Ao ver o corpo de Akainu brilhar em vermelho devido ao calor, o ator, Kizaru, silenciosamente afastou sua cadeira. Calma aí. A recuperação de seus últimos ferimentos exigiu bastante esforço. Ele não queria, de forma alguma, ser atingido novamente sem motivo. Em todas as outras batalhas, ele não se safou com nada pior do que sujar a ponta do casaco. Mas contra Leno, ele se feriu, e foi o que se feriu mais do que todos. Ele não queria enfrentar Leno agora, principalmente. Não só perdia em velocidade, como Leno possuía um método assustador que ignorava completamente seu aqui da observação. Kizaru ainda não sabia qual era aquele truque. E toda vez que se lembrava de Leno dizendo, Kizaru, sua velocidade é muito alta. Preciso te conter, ele não sentia nada além de dor. Quem era rápido? Quem era rápido, droga? Só porque sou rápido. Você me bateu? Que tipo de lógica é essa? Ainda tem uma cicatriz na barriga daquela briga. Talvez ele estivesse doente. Por que mais ele se prepararia instintivamente para fugir no momento em que alguém mencionasse o nome de Leno? Muito bem. O que estamos discutindo agora é o sistema de Shichibukai. Se ninguém tiver objeções, informarei a Terra Santa conforme o combinado. Após lançar mais um olhar fulminante para o ator, Sengoku retomou a reunião dos trilhos. Nenhuma dessas pessoas facilitou a vida dele. Ser almirante da frota era um pesadelo. Falar dos Shichibukais o fez lembrar de um velho amigo. Um homem que deu tudo pelos fuzileiros navais, e que acabou sendo forçado a partir. Uma tragédia. Quando Vievil foi nomeado Shichibukai recentemente, Sengoku protestou furiosamente, mas isso não adiantou nada. Por um instante, ele até considerou desistir, assim como seu velho amigo, e se dedicar à caça de piratas. Mas não conseguiu se obrigar a abandonar os fuzileiros navais. Naquele momento, ele até se sentiu um pouco aliviado. Ainda bem que seu velho amigo tinha ido embora cedo. Se ele ainda estivesse aqui para ouvir tais notícias. A vice-almirante Tsuru percebeu que Sengoku estava cochilando, o que era raro. Ela pigarreou. Sengoku, tem mais alguma coisa para atribuir? Ah, não. Então a reunião de hoje termina aqui. Assim, uma reunião das mais altas autoridades da Marinha se dissolveu em uma atmosfera estranha. A tarefa restante coube a Sengoku, preparar a viagem à Terra Santa. Entretanto, em algum outro lugar, alguém já havia recebido a notícia da morte de Crocodile por seus próprios meios. Dressrosa, Planalto do Rei, Palácio Real. Fufufufufu. Seu Crocodile estúpido. Eu não te disse? Eu te convidei. Mas não, você tinha que bancar o herói. E veja só no que você se deu. Mas acho que foi bom você não ter aceitado. Senão, eu poderia ter sido arrastado para o fundo do poço junto com você. Doflamingo, envolto em seu casaco de penas rosa, encostou-se na sacada. Ele pousou a carta secreta que tinha na mão e olhou para o horizonte distante. Aquele monstro realmente guardava rancor. Doflamingo evitava provocá-lo justamente para evitar vingança. E ao ver o destino de Crocodile, ele não pôde deixar de admirar sua própria astúcia. Então ele se lembrou de que talvez também tivesse alguma pequena rixa com aquele monstro. E se sua memória não o impedia? Não fora ele quem começara tudo. Ele roubou algo do homem. Certamente isso não significava que o cara iria atrás dele, certo? Bem, de qualquer forma, é melhor ele se preparar com antecedência. Afinal, são só mulheres. Ele tinha muitas. Capítulo 214. No convés inferior do galé, dentro de uma das celas, Vapol jazia desmaiado na cama, com os olhos vazios. Após dias de tormento e com o poder de sua Akuma no Mi contido, ele tentou escapar diversas vezes.
Quando todas as tentativas falharam, ele simplesmente desistiu. Ele entendeu agora, aquelas pessoas ainda o consideravam útil, então não o matariam por enquanto. E se ele não ia morrer, o que havia para temer? Ele refletiu bastante sobre o assunto antes de concluir que eles deviam estar interessados em seu poder da Akuma no Mi, ou pelo menos precisavam dele para algo que exigisse sua força. Então, ele decidiu esperar o momento em que seu poder estivesse novamente restrito antes de tentar outra fuga. Enquanto se perdia em devaneios sobre o futuro, passos ecoavam pelo corredor. Vapol piscou, confuso. Não era a hora da refeição, era? Ele sabia melhor do que ninguém. Era o único prisioneiro naquele andar. Ninguém descia, exceto na hora das refeições. Mikita também seguiu diligentemente as instruções de seu capitão, trazendo-lhe apenas 2 refeições por dia, o suficiente para mantê-lo vivo. Momentos depois, a porta rangeu ao abrir e uma figura alta apareceu contra a luz. A princípio, Vapol não se importou, mas assim que viu quem era, o terror o dominou e ele caiu da cama. Ele se arrastou para frente de mãos e joelhos, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto enquanto implorava. Lord Leno, o que precisar, basta dizer. Minha habilidade é muito útil, por favor, poupe minha vida. Contanto que você não me mate, farei tudo o que você quiser. Na verdade, o visitante era Leno. Ele viera tratar de assuntos com Vapol, e ele queria testar sua nova mochila, precisava confirmar se ela conseguia descascar frutas do diabo continuamente. Os lamentos desesperados de Vapol não despertaram nenhuma emoção em Leno. A única razão pela qual ele mantivera o homem vivo era a preocupação de que matá-lo faria a fruta come-come desaparecer e o obrigaria a procurá-la novamente. Além disso, essa habilidade poderia ser sintetizada em alguns itens novos bastante bizarros, então Leno o tolerou até agora. Mas agora, Vapol chorou e implorou por um longo tempo. Como não obteve resposta, ergueu a cabeça cautelosamente apenas para encontrar um par de pupilas frias e verticais, brilhando em vermelho enquanto o encaravam. Seu coração afundou. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. Será que me enganei? Será que ele está planejando me matar agora? Não fazia sentido nenhum. Se ele queria matá-lo, por que esperar até agora? Antes que o pensamento pudesse se consolidar, Leno lentamente ergueu um dedo e o pressionou contra a testa de Vapol. Trovão branco. Pul! Um clarão de luz branca o atravessou. O corpo trêmulo de Vapol congelou, suas pupilas dilataram e em instantes, a vida o abandonou. Assim terminou a história do homem que havia perdido seu trono na linha temporal original, mas o reconquistado em outro lugar, o chamado Rei Empreendedor, morrendo tranquilamente em um canto esquecido do mundo. Leno acenou com a mão guardando o cadáver e saiu rapidamente. Lá em cima no convés, ele viu Mikita passando o esfregão. Casualmente instruiu a limpar a cela mais tarde. A jovem confeiteira, ainda considerada em período de experiência por Leno, assentiu rapidamente. Seus olhos estavam cheios de admiração. O fato de sua capitã poder decidir o destino de um rei com tanta naturalidade, aterrorizante era pouco para descrever a situação. Quando ela desceu até a antiga cela de Vapol, esta já estava vazia, exceto por uma poça de sangue fresco que encharcava o chão. Sua garganta se moveu para cima e para baixo enquanto ela engolia. O horror em seus olhos atingiu o ápice. Claramente, o destino de Vapol estava selado. Afastando o pensamento, ela começou a limpar rapidamente, enquanto se advertia para nunca sair das regras. Ela jamais deveria traí-lo. Enquanto isso, deitado sob um guarda-sol, Leno estava totalmente concentrado em sua mochila espacial, ansioso para ver o que essa tal habilidade de transferência da Akuma no Mi realmente envolvia. Nesse instante, Robin liderou um esquadrão de soldados a bordo do navio. Eles colocaram várias caixas de madeira no convés e, em seguida, fizeram uma reverência respeitosa a Leno sob o guarda-sol antes de partirem. O que é tudo isso? Perguntou Leno, notando o humor incomumente alegre de Robin. Ela devia ter encontrado algo bom. Estes são livros raros que o próprio Rei Cobra leu. Ele me presenteou com todos eles. Entendo. Não me admira que você esteja tão feliz. Quando Robin se aproximou com um sorriso discreto, Leno se mexeu um pouco em sua poltrona e a chamou com um gesto. Ela revirou os olhos para ele, mas mesmo assim obedeceu, aconchegando-se em seus braços e aninhando a cabeça confortavelmente contra o peito dele. Como foi a sua colheita? Perguntou ele, brincando distraidamente com os dedos macios dela. Alabasta tinha uma história que remontava séculos. Só o arquivo real prometia a Robin ganhos significativos. Aprendi muita informação histórica útil. Mas quanto ao século perdido, quase não havia nada. Isso é normal. Eles fizeram um esforço enorme para pagar. Não seria tão fácil desenterrar. Considerando o histórico do governo mundial, Leno concluiu que inúmeras ilhas e nações devem ter sido apagadas para encobrir a verdade. Era perfeitamente plausível. Veja o que eles fizeram recentemente. Para encontrar um único bebê, eles massacraram todas as mulheres grávidas da ilha. Para impedir que um oficial revolucionário enviasse uma mensagem, eles dizimaram diretamente uma nação inteira. Tais atos monstruosos só poderiam ser cometidos por aqueles supostos deuses que viam toda a vida como insetos. Eles existiam acima do mundo há muito tempo. Para eles, tudo pessoas, reinos, história, era descartável. Se algo os ameaçasse, eles o destruíam, não importando o custo. Então Leno tinha quase certeza, se não 100%, pelo menos 99,999% de que seu palpite estava correto. Neste ponto, a única maneira de descobrir o que realmente aconteceu nesses 100 anos desaparecidos é decifrando os ponêglifos. Enquanto falava, Robin de repente se virou e ficou por cima de Leno, apoiando o queixo no peito dele enquanto o encarava com olhos indecifráveis. Naquele poneglyphoneglyphoneg no mausoléu real, encontrei o nome de outra arma ancestral, combinada com a de Scipieia. Pode me falar sobre eles? Sobre as armas ancestrais? Além do Rei do Mar, os outros ainda existem? Capítulo 215. Os lábios macios de Robin se pressionaram, seus olhos brilhantes fixos intensamente em Leno. Ela não tinha um interesse particular nas armas em si, mas com 2 armas ancestrais aparecendo nos ponêglifos uma após a outra, ela não pôde deixar de ter uma ideia diferente. Armas antigas, até onde eu sei, apenas 3 delas são conhecidas. Leno passou um braço em volta da cintura inquieta dela, com o olhar perdido no horizonte enquanto explicava lentamente. Poseidon, aquele de quem te falei antes.
Quanto a Pluton, depois de ler o texto na tumba, você já deve ter entendido. E agora, vou falar sobre a terceira arma ancestral. Seu nome é Uranus. Uranus, rei dos céus. Quanto à sua localização ou aparência, não tenho certeza. Só sei que atualmente está sob o controle do governo mundial. Ele olhou para ela com carinho e acariciou suavemente suas costas. Quando se tratava de sua única paixão e objetivo, ele sempre a apoiara. Ele só desejava que ela não se esforçasse tanto. Tudo o que ele sabia, desde que ela perguntasse, ele lhe contava com prazer. Na verdade, há muitas coisas que eu mesmo compreendo apenas vagamente. Mas caminharei com você até o dia em que descobrirmos a verdade. Os olhos de Robin brilharam. Ela esfregou a bochecha no peito dele com uma explosão de emoção. Obrigado, Leno. Sem a sua ajuda durante todo esse tempo, eu não saberia o que fazer. Hahaha, você é a minha mulher. Claro que vou te ajudar. Suas bochechas coraram enquanto ela murmurava uma resposta. Então algo lhe ocorreu e ela perguntou. A propósito, agora que matamos o Crocodile, o governo mundial vai retaliar? Afinal, o Shichibukai é uma instituição subordinada ao governo. Não se esqueça, você negociou com os 5 anciãos. Vocês concordaram em não interferir uns nos outros. Crocodile os provocou primeiro, sim, mas ele nem sequer conseguiu feri-los, e Leno o matou sem hesitar. Você se preocupa demais. Aqueles tais Shichibukai. Você acha mesmo que aqueles velhotes se importam com eles? Se um deles morrer, eles simplesmente o substituirão. Para eles, não é nada. Leno bagunçou vigorosamente os cabelos dela. Essa mulher pensava demais, sempre se preocupando com isso e aquilo. Talvez por ter uma perspectiva quase onisciente, ele compreendesse perfeitamente como eles viam os piratas. E você realmente não precisa levar esses 5 velhos tão a sério. Eles são apenas marionetes seguindo ordens. O que você disse? Robin sentou-se de repente e montou em Leno. Seu olho tremeu, sua boca ficou aberta, completamente atonita. Marionetes? Os 5 anciãos? Marionetes de quem? Quem poderia comandá-los? Os mais altos governantes do governo mundial. Ao ver a expressão aterrorizada dela, Leno percebeu tardiamente. Talvez ele tivesse acabado de revelar algo ultrajante novamente. O que foi que eu acabei de dizer? Robin olhou para ele em silêncio. Esse desgraçado, há pouco tempo ele dizia que não sabia muita coisa, e agora, sem mais nem menos, solta uma bomba que vai abalar o mundo. E ela também confiava completamente nele. Ele ainda deve estar escondendo muita coisa. Mas como fazê-lo falar? Talvez, se oferecendo. Não seria a primeira vez, na pior das hipóteses, ela adicionaria mais 2 posições. Mas absolutamente nada além disso. Como nenhum interrogatório ocorreu, Leno finalmente levantou a cabeça confuso e viu Robin corada e inquieta. Ei, Robin, você está bem? Eu estou bem. Continue. O que você quis dizer antes? Forçando-se a concentrar, ela assumiu uma expressão feroz e o encarou com raiva. Ele já tinha dito tanta coisa, não podia parar no meio agora. Bem, não é nada que não possa ser dito. O trono vazio simplesmente tem um rei sentado nele, só isso. E isso. Sua expressão congelou antes mesmo que pudesse mudar. Seus olhos tremeram violentamente. Ela levou um tempo para processar a implicação, e então a descrença a dominou. Rei Cobra disse. O que mais ela poderia dizer? Os humanos eram gananciosos. Juramentos e pactos não significavam nada diante do desejo. Se o governo mundial estivesse nas mãos de alguém assim, como é que alguma coisa poderia correr bem? Ela baixou o olhar, encarando com tristeza o homem à sua frente. Como ele podia guardar verdades tão devastadoras dentro de si e ainda agir com tanta indiferença? Ao ver a tristeza e o desespero em seu rosto, o coração de Leno se apertou. Ele se sentou e a puxou para seus braços. Leno, diga-me, ainda há esperança neste mundo? Será que tudo que eu busquei realmente importa? Sua voz estava abafada contra o peito dele, carregada de confusão e com um leve tremor nasal. Ela pensava que um mundo governado pelos dragões celestiais já era infernal o suficiente. Mas por trás de tudo isso, escondia-se um verdadeiro rei do mundo. Se tudo era ditado por aquela pessoa, que sentido tinha a luta dela? Segurando o rosto dela, Leno encarou seu olhar quase despedaçado e falou palavra por palavra. Claro que há esperança. E tudo que você fez importa. Por quê? Porque você me tem. 4 palavras simples, mas poderosas, confiantes e repletas de certeza. Naquele momento, seus olhos brilhavam com um espírito desenfreado. Confie em mim. O tempo nos dará a resposta. Tudo bem. Mas ela ainda parecia desanimada, e Leno se sentia impotente. Ele não esperava que uma única revelação abalasse tanto a fé de Robin, e ele não era bom em dar consolo emocional. Ainda bem que ele não lhe contou que o Senhor do Trono viveu por 800 anos. Ela poderia ter um colapso total. Ele se perguntou distraidamente, se lutasse contra Imu agora, quais seriam suas chances de vencer? Mesmo que não conseguisse vencer, certamente conseguiria escapar. Talvez ele devesse tentar algum dia? Quem sabe, talvez ele ganhasse. Ser rei do mundo, parecia bem divertido. Tapa? Leno deu um tapa forte em si mesmo. Nada de se deixar levar pela arrogância. Nada de se distrair. Ele tinha mulheres demais para amar, precisava manter a firmeza. Seu súbito acesso de caos interno assustou Robin, que o encarou fixamente confusa. Leno esfregou o nariz sem jeito, olhou para ela, e de repente teve uma ideia. Se ele não conseguisse confortá-la emocionalmente, então usaria o método em que era bom. Aquele pequeno caminho na floresta que levava ao coração dela, ele só precisaria percorrê-lo mais algumas vezes, não é? Sem pensar 2 vezes, e ao som do grito de susto de Robin, Leno a pegou nos braços e correu em direção à cabana. Capítulo 216. Após quase 2 horas de carinho e atenção por parte de Leno, o humor de Robin finalmente se acalmou. Ao ver suas bochechas coradas e a falta de ar, ele percebeu que seu método de confortá-la havia sido notavelmente eficaz. Se ele soubesse que seria tão fácil, não teria se esforçado tanto, quase se sobrecarregou em vão. Ainda bem que ele se deu conta do que estava fazendo a tempo. Se ele tivesse realmente lutado com Imu, ganhar seria ótimo, mas se ele perdesse e algo inesperado acontecesse? Não estou pensando nisso. Olhando para Robin, agora adormecida, Leno suspirou. Melhor aproveitar esses anos dourados em paz. Ele saiu da cama, olhou mais uma vez para Robin, que descansava
descansava debaixo das cobertas, e então saiu silenciosamente do quarto. Suspiro, sua resistência estava melhorando cada vez mais. Que tipo de bênção problemática? Mas por que ele tinha a sensação de estar esquecendo algo? O que era? Resmungando para si mesmo, Leno voltou para a espreguiçadeira debaixo do guarda-sol e deitou-se novamente. Nesse instante, Mikita aproximou-se lentamente com um bule de chá preto e vários pratos de doces. Capitão, aqui está seu chá e sobremesa. Além disso, eu já limpei o quarto de baixo. Clique. Um relâmpago pareceu atravessar a mente de Leno. Ele finalmente se lembrou do que havia esquecido. Ele havia massacrado Vapol e estava se preparando para extrair a fruta do diabo, mas a chegada de Robin o interrompeu. Ao pensar nisso, ele se sentou imediatamente e abriu apressadamente seu inventário espacial, com o coração acelerando por instinto. No instante em que sua consciência entrou na mochila, ela se dirigiu diretamente para a pilha de frutas e, com certeza, havia uma fruta de formato estranho entre elas. A fruta da andorinha. Sem dúvida. A mochila realmente poderia continuar extraindo frutas do diabo. Leno sentiu que poderia acender ali mesmo. Daquele momento em diante, qualquer usuário de habilidade em quem ele demonstrasse interesse, estaria em apuros. Mikita, você me ajudou muito. Ao ver a menina ainda parada timidamente ao seu lado, Leno acariciou seu pequeno rosto e a beijou. O beijo repentino paralisou Mikita no lugar. Seus olhos se arregalaram e ela quase se esqueceu de respirar. Por sorte, Leno não prolongou o momento. Mesmo assim, quando seus lábios se separaram, ela ficou sem fôlego. Suas bochechas estavam vermelhas como brasa e ela não conseguia encará-lo. Leno não pôde deixar de sorrir. Ela realmente ainda era uma jovem adulta. Ele estendeu a mão, bagunçou-lhe o cabelo delicadamente e falou baixinho. Você não precisa ser tão cauteloso neste navio. Tente se dar bem com todos. De agora em diante, esta também é a sua casa. Mikita ergueu a cabeça bruscamente. Lágrimas brilharam em seus olhos, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Ela estava no navio há algum tempo, mas nunca se esquecera de uma coisa. Ela era uma prisioneira. Embora ninguém a bordo a tenha maltratado, pelo contrário, foram educados e gentis. Ela ainda andava na ponta dos pés em todos os momentos, observando cuidadosamente a todos, com medo de ofender alguém sem querer. Ela invejava o riso deles, as brincadeiras casuais, mas havia enterrado todos os seus sentimentos no fundo do coração. Na Baroque Works, a hierarquia entre os agentes era rígida. Agentes de posição superior podiam decidir o destino daqueles abaixo deles. Foi ali que ela aprendeu a ler o ambiente, a sobreviver percebendo os humores e as intenções. Nesse navio, todas as pessoas tinham uma posição hierárquica superior à dela, cada uma delas podia decidir sobre sua vida ou morte. Então ela constantemente se lembrava, tenha cuidado, tenha cada vez mais cuidado. Mas agora, aquele capitão monstruosamente forte a havia beijado, e lhe dito que aquele poderia ser o seu lar. Ela foi, aceita? Anos de emoções reprimidas explodiram. Lágrimas jorraram como uma represa rompida. Obrigado, capitão. Pronto. Chore tudo o que precisar. Depois disso, você precisa continuar feliz, ok? Leno deu um tapinha leve no ombro dela, suspirando por dentro. A garota havia levado a cautela ao extremo. Ele imaginava que com o tempo, ela acabaria se integrando. Mas de alguma forma, ela se tornará ainda mais contida, como se tivesse pavor de cometer um único erro. Ele se lembrou de que Mikita tinha um sorriso muito bonito, mas fazia muito tempo que não havia dar um sorriso genuíno. Ao vê-la chorar tanto que sua maquiagem ficou arruinada, Leno não teve escolha a não ser enxugar suas lágrimas pacientemente. O que ele não esperava era que ela aproveitasse a oportunidade para pular diretamente em seus braços. Ele teve o cuidado de não a abraçar de repente, com medo de assustá-la, mas foi ela quem se atirou em seus braços. Talvez ela tivesse se contido por tempo demais. Ela chorou copiosamente, com um lamento tão intenso que fez o ar tremer. Leno precisou de um esforço tremendo para finalmente acalmá-la. Seu peito estava encharcado, e quando ele olhou para ela, meu Deus, seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Rindo sem conseguir se controlar, ele a incentivou gentilmente a voltar para o quarto para descansar. Se alguma das outras mulheres visse isso, com certeza o chamaria de pior que um animal. Finalmente sozinho novamente, Leno pegou a Akuma no Mi para examiná-la. A famosa fruta da andorinha. Finalmente era dele. Segurando na mão, seus pensamentos divagaram. Agora que ele tinha uma mochila espacial capaz de extrair automaticamente frutas do diabo, precisava planejar com antecedência como extrair as mais poderosas. Em primeiro lugar na lista estava Yami no Mi daquele gordinho negro, de longe o mais procurado. E sua futura tripulação também tinha vários frutos excelentes. Leno se perguntou se deveria engordá-lo primeiro antes de agir. Claro, a fruta do tremor não seria dada a ele. Se algo desse errado depois, seria um problema. A Operação Fruta também merecia ser planejada. Uma vez que ele usasse seus poderes em si mesmo, poderia experimentar um pouco da vida eterna. Mesmo tendo ouro puro como garantia, ele ainda sentia uma inquietação profunda. Após refletir um pouco, Leno concluiu que não era algo que devesse ser feito às pressas. Exigia um planejamento cuidadoso e de longo prazo. Ele precisava estudar a enciclopédia das frutas do diabo quando tivesse tempo. Ao retornar a Skipieia, ele teve que escolher um grupo de membros leais e talentosos e estabelecer uma base sólida para eles. Então ele escolheria uma Akuma no Mi adequada às habilidades de cada pessoa, garantindo que se tornassem verdadeiros guardiões de Deus. O esquadrão divino de Aileen também não era ruim. Se ela encontrasse recrutas promissores, ele os treinaria também. Com ouro puro dando-lhes todo o tempo necessário, seu futuro exército, armado com diversas e aterrorizantes habilidades, sem dúvida deixaria todos boquiabertos. Capítulo 217. Após vários dias de preparação, o concerto de Uta finalmente chegou. No dia da apresentação, a praça da capital real, Alubarna, estava lotada. Todos aguardavam com grande expectativa. Eles estavam cheios de curiosidade sobre Uta, a cantora que a princesa Vivi tanto havia recomendado. Que tipo de pessoa poderia merecer tal elogio de sua princesa? No momento em que a multidão fervilhava de conversas animadas, o holofote giratório no centro do palco repentinamente se estilhaçou. Uta surgiu em toda a sua glória, vestida com uma roupa branca de penas, uma saia curta, um par de asas angelicais presas às costas e um microfone na mão. Ela acenou
energicamente para a plateia com um sorriso radiante. É uma honra cantar para vocês hoje. Espero que minha voz lhes traga alegria. No instante em que ela apareceu, a praça ficou em silêncio por uma fração de segundo, antes de explodir num rugido ainda mais alto e eletrizante. Ao contemplar sua figura jovem e radiante, a sensação era realmente como se um anjo tivesse descido à terra, dissipando suas tristezas e trazendo paz. Em seguida, cantarei uma música chamada Levante-se. Com o estalar de dedos, o poder de sua fruta da canção se ativou. Inúmeras flores e fitas feitas de notas musicais desabrocharam por toda a praça. Assim que a música começou, antes que a multidão tivesse tempo de suspirar, a voz suave, porém poderosa, de Uta ecoou claramente nos ouvidos de todos. Era uma canção que ninguém jamais ouvira antes, notas que se reuniam como vagalumes em um rio brilhante, iluminando corações áridos e preenchendo-os com a certeza de que, não importa as tempestades da vida, as estrelas sempre velariam por eles. Sua voz penetrava a alma profundamente de uma beleza estonteante, inspirando coragem e esperança no futuro nos ouvintes. Sob sua uta-uta no mi, efeitos deslumbrantes irromperam padrões cyberpunking, letras de neon flutuantes e imagens surreais que sobrecarregavam os sentidos. Luzes brilhantes criaram um panorama 3D abrangente, imergindo a multidão em um mundo fantástico. O canto etéreo, aliado aos visuais deslumbrantes, impactou o público como nunca antes. A atmosfera explodiu instantaneamente. Gritos e vivas ecoaram pela praça, como se toda a Lubarna tivesse despertado naquele instante. É incrível. Então é isso que chamam de voz divina? Nami e os outros olhavam para o palco com grande entusiasmo. Uta realmente os havia surpreendido hoje. A voz dela é tão comovente. Ela é incrível. Ela nasceu para os palcos. Chopper, Yamato e os outros pularam e acenaram os braços freneticamente, incapazes de conter a empolgação e o orgulho. Ao ver toda a multidão vibrando por Uta, Leno e os demais também se sentiram honrados. Entre os espectadores, uma cobra disfarçada com a cabeça envolta em um pano florido observava silenciosamente a apresentação de Uta com sincera admiração. Mas assim que ele terminou de elogiá-la, uma voz estrondosa soou atrás dele. Uau! Essa música é incrível. É praticamente tão boa quanto a minha própria voz. Cobra se virou escurecendo instantaneamente. Seu capitão da guarda encarava o palco com pura excitação, balançando o corpo com entusiasmo. Igaron? Vossa Majestade? No instante em que Cobra se virou, Igaron o reconheceu através do disfarce, ficando igualmente chocado. O rei não tinha dito que tinha compromissos oficiais hoje? Porque ele estava no concerto. Os dois gritaram ao mesmo tempo e, em seguida, fizeram gestos para que ninguém se calasse. Cada um estava surpreso com a presença do outro. Por fim, Cobra arrastou Igaron para um canto. Depois de se certificar de que ninguém estava prestando atenção neles, perguntou. Você não deveria estar com a Vivi? Por que você está aqui? A princesa Vivi foi visitar as amigas e não me deixou ir junto. E Vossa Majestade? Por que veio aqui sem escolta? Onde estão Shaka e Pel? Após confirmar que Cobra estava ileso, Igaron começou a repreender seus companheiros guardas com veemência. Inaceitável. Como puderam deixar o rei escapar sem saber? Aqueles guardas claramente não estavam fazendo o seu trabalho. Melhor demiti-los. Mas assim que terminou de reclamar, uma voz suave surgiu ao seu lado. Ele se virou e viu Shaka e Pel disfarçados, olhando para ele com expressões de traição. Eles o encararam como se o estivessem vendo pela primeira vez, com os olhos cheios de julgamento. Então é isso que você realmente pensa de nós, capitão? Reclamando pelas nossas costas assim que não estamos por perto? Isso não será esquecido. Ah, então vocês dois estão aqui. Que alívio. Sentindo-se culpado sob os olhares deles, Igaron tossiu rapidamente para mudar de assunto. Que tempo lindo hoje, não é? Quer dizer, o canto da senhorita Uta é absolutamente maravilhoso. Shaka e Pel olharam para ele sem palavras. Agora ele se sentia envergonhado, né? O jeito como ele os repreendeu há pouco foi tão tranquilo, claramente ele já havia reclamado deles em particular muitas vezes antes. Cobra finalmente interveio para evitar mais conflitos. Ele não queria discórdia entre seus homens de maior confiança. Fui eu quem insistiu em vir, e ainda bem que vim, senão teria perdido este concerto incrível. Ao ouvirem o rei falar, os três assentiram com a cabeça e voltaram sua atenção para o palco. Na verdade, eles concordaram plenamente. Vir para cá foi absolutamente a decisão certa. Essa voz divina, certamente pertencia somente aos céus. Assim que o grupo se deixou envolver pela bela melodia, os aplausos ao redor deles se intensificaram repentinamente. Uta saiu voando do palco, usando o jetpack escondido atrás de suas asas para planar graciosamente sobre a multidão como uma fada dançando no ar. A praça inteira explodiu em entusiasmo enquanto todos contemplavam a vista deslumbrante. Era uma lembrança que provavelmente guardariam para o resto da vida. Naquele instante, um navio de aço ricamente decorado desceu do céu, com figuras visíveis em seu convés. Alguns espectadores atentos avistaram a princesa Vivi entre eles, acenando alegremente para a multidão. Ao vê-los, o rosto radiante de Uta se iluminou. Sua figura surgiu como um raio de luz, alcançando a proa do navio num instante. Após cumprimentar seus amigos, ela se virou para a multidão abaixo e acenou em despedida. Meu sonho é trazer felicidade e alegria ao mundo através das minhas canções. Muito obrigada por assistirem ao meu show. Até a próxima! Gritos e vivas ecoaram pela praça, persistindo muito tempo depois de ela ter desaparecido de vista. Capítulo 218. Vivi deu um passo à frente com lágrimas nos olhos e abraçou Uta com força. Uta, obrigada. Foi um concerto incrível. A realização de um concerto como este reacendeu a esperança no futuro nos corações dos cidadãos. Tendo vivido a guerra, eles valorizavam a paz mais do que nunca. Alabasta, esta antiga nação civilizada, havia sobrevivido às dificuldades, e a partir dali, só se fortaleceria. Sou eu quem deveria agradecer. Sem a sua ajuda, eu não teria conseguido subir ao palco de jeito nenhum. Embora Uta estivesse fisicamente exausta, seu espírito estava nas alturas. Seu sonho finalmente havia dado um passo firme em direção ao futuro. Enquanto ela continuasse caminhando ao lado de todos, sua voz um dia ecoaria pelo mundo. Após um breve abraço, os outros se reuniram para parabenizar Uta. Sua apresentação realmente os impressionou hoje. Uta estava radiante no palco, incomparável.
Com sua voz carregada de emoção, ela cativou a plateia sem esforço e dominou o palco com uma presença avassaladora. Até mesmo aqueles que assistiam de fora se viram completamente fascinados. Mas a tímida Uta que estava diante deles agora era uma pessoa completamente diferente daquela que dominava o palco. Ainda assim, como todos já estavam acostumados com a personalidade dela, tudo o que podiam fazer era suspirar diante da magnitude do seu talento. O galé cortava o céu velozmente, mas as risadas a bordo não cessavam. Todos permaneciam de ótimo humor. Quando o navio estava prestes a deixar Alabasta, Leno bateu palmas para chamar a atenção. Vivi, estamos prestes a partir. Talvez não voltemos por muito tempo. Há algo que você ainda queira fazer? O grupo, absorto na conversa, de repente se virou para olhar para Vivi. Se Leno não tivesse mencionado, eles poderiam ter esquecido. Aquela princesa estava prestes a deixar sua terra natal. Ao contrário de Reiju, que desejava escapar de seu país e do domínio de seu pai, não sentindo nenhum apego ao embarcar no navio, Vivi amava profundamente sua nação e seu povo. Ninguém sabia por quanto tempo ela ficaria fora. Percebendo isso, todos começaram a se preocupar. Mas Vivi não reagiu com a tristeza que eles esperavam. Ela simplesmente sorriu suavemente e caminhou em direção à grade. Enfrentando o vento quente do deserto, ela olhou para o horizonte. Depois de um tempo, virou-se para Leno e falou suavemente. Capitão Leno, poderia parar o navio por um instante? A expressão calma dela deixou Leno intrigado, mas ele assentiu. Momentos depois, o navio pousou em uma duna. Então, sem aviso prévio, Vivi saltou da grade e caiu na areia escaldante. Vivi. Seu salto repentino assustou a todos. O que ela estava tentando fazer? Certamente não estava mudando de ideia sobre ir embora? Eles correram até a grade, apenas para ver Vivi tirar uma pequena bolsa, abaixar-se e cuidadosamente colocar várias mãos cheias de areia dentro dela. Ao voltar a bordo, ela sorriu em tom de desculpas para todos antes de se virar para Leno. Ótimo. Antes eu estava preocupado que... Sho perdeu um tapinha no peito, aliviado. Aquele movimento repentino quase o fez gritar. Um olhar rápido mostrou Yamato também suspirando baixinho. Então ela não foi a única que entendeu errado. Vivi, falando sério. Pelo menos diga alguma coisa antes de fazer isso. Você nos assustou a todos. Mas o que ela vai fazer com essa areia? Será que tem algum significado especial? Ah, tanto faz. Pelo menos finalmente vamos embora. Está muito quente aqui. Após esse breve susto, o grupo retornou ao mar aberto pouco tempo depois. Como Vivi havia oficialmente se juntado à aventura, todos organizaram um banquete de boas-vindas para ela. Naturalmente foi Leno, esse capitão pouco confiável que podia convocar um banquete a qualquer momento, quem assumiu o comando, representando todos os aventureiros ao dar as boas-vindas ao seu novo companheiro. Saúde. Leno talvez fosse pouco confiável às vezes, mas os pratos do banquete de boas-vindas eram muito mais extravagantes do que o habitual. Ele até trouxe o fígado de peixe-lanterna que vinha guardando. Segundo Carmen, essa era uma iguaria incrivelmente rara. Quanto às bebidas, serviram bebidas com sabor de álcool recolhidas em whisky pique. Como as bebidas não causavam embriaguez, todos aproveitaram a oportunidade para brindar com Vivi. Ela já era considerada uma companheira em seus corações há muito tempo, esse ritual final apenas oficializou isso. E isso deu a todos a desculpa perfeita para comemorar. A mesa estava repleta de risos e conversas animadas. Os copos tilintavam incessantemente enquanto todos se divertiam. Mas com o passar do tempo, o banquete organizado gradualmente se transformou em caos. Tudo começou quando Olga e Yamato tentaram, ao mesmo tempo, pegar o último pedaço de carne de um osso gigante. Durante a confusão, Yamato acidentalmente derramou a sopa de choper em cima dele. Enquanto os dois se desculpavam apressadamente, Leno aproveitou a oportunidade, pegou o pedaço de osso e o devorou imediatamente. Aquele pequeno furto desencadeou uma briga entre 3 pessoas e em pouco tempo, toda a mesa se transformou em um campo de batalha que continuou a crescer em escala. Ao perceber o caos, Nami revirou os olhos com puro desdém. Sinceramente, eles nem conseguem comer direito. Ela baixou a cabeça, cortou calmamente um pedaço de fígado de peixe-lanterna e levou-o à boca. Um osso passou voando. Ela inclinou a cabeça, desviou e continuou a levantar o garfo, até que uma espinha de peixe a atingiu no rosto, derrubando o fígado de sua mão. As veias saltavam na testa de Nami enquanto mais marcas de raiva surgiam, uma após a outra. Por fim, ela bateu com as mãos na mesa e se levantou. Seu desgraçado. Mas antes que ela pudesse terminar, um prato surgiu do nada e atingiu seu rosto corado, silenciando-a completamente. No instante em que o prato deslizou, Nami surtou. Seus olhos flamejantes percorreram os idiotas que ainda atiravam coisas uns nos outros. Ela agarrou a pilha de pratos vazios cuidadosamente alinhados ao seu lado, completamente alheia ao fato de que um vulcão estava prestes a entrar em erupção bem atrás deles. Leno, Yamato e os outros continuavam atirando objetos uns nos outros, em feliz ignorância da catástrofe iminente. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.